Esta é a questão 76 da primeira fase da FUVEST 2025, prova versão 1. Vamos ao enunciado. Considere um cilindro C de altura H maior que zero e cujo raio das circunferências do topo e da base é R maior que zero. Um cilindro C1 cujo raio é igual ao de C e a altura é igual a H sobre 2. E um cilindro C2 com altura H e raio igual a R sobre 2. Sendo V, V1 e V2 os volumes e A1 e A2 as áreas laterais dos cilindros C, C1 e C2, respectivamente, é correto afirmar 2 pontos. Nós temos 5 alternativas de A até E relacionando os volumes e as áreas. Aqui eu esbocei as figuras dos cilindros de acordo com o enunciado. O cilindro C tem raio R e altura H. O cilindro C1 tem o mesmo raio R, mas a altura é a metade que a altura de C. E o cilindro C2 tem a mesma altura de C, porém o raio é a metade. Então fica mais fácil da gente visualizar o enunciado quando fazemos a ilustração. O volume do primeiro cilindro, que é chamado de C, será VC igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Então V é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Vamos determinar o volume do segundo cilindro, que nós chamamos de C1. O volume de C1 é igual a π vezes R ao quadrado vezes H sobre 2. O volume de C1, então, será igual a π vezes raio ao quadrado vezes H. Lembram-se que, ao calcularmos o volume do primeiro cilindro, que nós chamamos de VC, nós tínhamos que era igual a π vezes raio ao quadrado vezes H. Então, nós podemos substituir, ou seja, o volume de C1 será igual a VC sobre 2, ou seja, V1 será igual a V sobre 2. O volume do cilindro chamado de C2 será dado por VC2 igual a π vezes R sobre 2 ao quadrado vezes H. Lembrando que é R sobre 2 porque este cilindro tem um raio na medida da metade do cilindro, que nós chamamos de C. Então, nós teremos que o volume de C2 é igual a π vezes R ao quadrado sobre 4 vezes H. Multiplicando tudo, nós temos que VC2 é igual a π vezes R ao quadrado vezes H sobre 4. Vamos lembrar novamente que π vezes raio ao quadrado vezes H é o volume de C, o primeiro cilindro. Então, nós vamos substituir isso por VC e ficamos com o volume de C2 igual a VC sobre 4, ou seja, o volume do cilindro 2, chamado de V2, é igual a V sobre 4. Em relação ao volume, nós podemos concluir que V, que é o volume do cilindro C, é igual a V sobre 2 mais 2 vezes V sobre 4. Ou seja, V é igual a V1 mais 2 vezes V2. Só lembrando que V sobre 4 vezes 2, na verdade, é V sobre 2 também. Mas como aparece assim nas alternativas dadas, nós vamos continuar dizendo que V é igual a V1 mais 2 vezes V2. Vamos determinar as áreas laterais, então. O cilindro C tem raio R e altura H. Então, a área lateral dele será calculada por A
igual a 2 vezes π vezes r vezes h, ou seja, 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, que é a fórmula da área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro, chamado de C1, será A1 igual a 2π vezes r vezes a altura sobre 2. Lembrando que este cilindro tem a metade da altura do anterior, por isso que é h sobre 2. Então, A1 será igual a 2π vezes r vezes h sobre 2. Então, lembrando que a área lateral do cilindro é dada por 2π vezes r vezes h, que é o que está no numerador da fração. Então, nós podemos substituir e chamar a área lateral de A1 de A sobre 2, ou seja, A1 é igual à área lateral do cilindro que nós chamamos de C dividido por 2, ou seja, é a metade, né? Agora vamos determinar a área lateral do cilindro chamado de C2. Será A2 igual a 2π vezes R sobre 2 vezes H, ou seja, A2 é igual a 2π vezes R vezes H sobre 2. Da mesma forma, nós vamos encontrar no numerador 2π vezes R vezes H, que nada mais é que a fórmula da área lateral do primeiro cilindro. Então, nós vamos substituir e obter A2 é igual a A sobre 2, ou seja, a área do primeiro cilindro sobre 2. Então, vamos à conclusão dos nossos cálculos. A área lateral do primeiro cilindro, que chamamos de A, é igual a A sobre 2 mais A sobre 2, ou seja, A é igual a A1 mais A2. Nós já tínhamos determinado o volume, que era V1 mais 2V2. Então, a combinação que nós temos é V igual a V1 mais 2V2 e A igual a A1 mais A2. Essa combinação está na alternativa D. Portanto, a resposta desta questão é a alternativa D. Você deve ter percebido que esta questão é bem trabalhosa. Eu fiz questão de colocar as ilustrações porque eu acredito que quando a gente vê o que está calculando, fica mais fácil. Se você tiver dificuldade em trabalhar com geometria espacial, refaça esta questão tantas vezes quanto achar necessária. Eu sou a professora Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Até a próxima!